Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Escuta, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. O mar alto é teu lugar, não adianta fugir do chamado que Ele te entregou. Escuta o que Ele te diz. Ele conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Ele já colheu todas as tuas lágrimas e veio a te falar. Pegue o que eu te entreguei e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pegue tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar, mas escuta, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará, há um tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus ainda vai te honrar. Essa música é inspirada em Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 5, que eu vou ler com vocês. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de
todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Primeiro ponto importante é que no versículo 2 fala que os pescadores estavam lavando as suas redes, o que significa que eles estavam se preparando para ir embora. Eles queriam ir para casa, eles tinham acabado de passar a noite inteira pescando e não pescaram nada. Eles só queriam ir embora. Você acha que Jesus, sabendo de tudo, não sabia disso? Não sabia que eles estavam cansados? Não sabiam que eles estavam querendo ir para casa? Olhando para esse contexto, a gente pode até pensar: como Jesus foi insensível? Por que ele não pegou um barco de alguém que estava preparando para ir pescar, ao invés de pegar o barco de Simão, que passou a noite inteira pescando e estava cansado, querendo ir para casa? Por que Jesus pegou justamente o de Simão? E no versículo 3 fala que além de Jesus ter escolhido o barco de Simão, que é Pedro, ele ainda falou: afasta um pouquinho da praia o barco. Eu imagino Pedro tipo: esse cara tá de zoeira com a minha cara. E ainda no versículo 3 fala que Jesus sentou no barco e do barco ele ensinava toda aquela multidão que estava espremendo ele para escutar da palavra de Deus. Vamos parar um pouco para refletir sobre esses 3 versículos. Muitas vezes a gente está como Pedro. A gente passou a noite pescando e a gente está cansado. A gente já insistiu demais. A gente já tentou demais. E tudo que a gente quer é lavar as nossas redes e ir embora. Tudo que a gente quer é: Deus, eu lavo as minhas mãos. Eu não quero mais. Eu não quero mais esse chamado. Eu não quero mais cumprir aquilo que o Senhor me confiou. Eu já desisti várias vezes. Várias vezes. Inclusive desse chamado aqui, de pregar na internet. Várias vezes eu falei: Jesus, não dá mais. Eu tô tirando o meu da reta. E hoje, Deus, o Espírito Santo me revelou algo novo. Lá no versículo 3, onde eu falei que Jesus falou para Simão afastar um pouco o barco da praia. E dali, quando ele afastou, Jesus começou a ensinar. E o Espírito Santo falou para mim: Ana Clara, quando você pensa em desistir, quando você quer abandonar o chamado, a única coisa que você tem que fazer é afastar um pouco o barco da praia. O que é isso? É orar. É falar: Jesus, eu quero desistir. Jesus, me ensina a parar para aprender de Jesus. Jesus, o que eu faço? Eu tô desanimada. Eu já tentei demais. Eu tô exausta. Ser sincera com Ele. Esses dias eu aprendi uma coisa nova através de uma pregação que usava Jesus como referência. Quando a gente faz esse ato de sentar para aprender dele, ele ensina. E a Camila Barros estava falando de quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Que ele foi 3 vezes pedir para Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Em outras palavras, ele estava falando: Deus, eu não quero ir. Deus, eu não quero ir para a cruz, vai doer.
essa missão é pesada, essa missão é difícil, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. 3 vezes Jesus orou. E depois veio um anjo de Deus. Deus mandou um anjo. E a Bíblia fala que Jesus não ficou alegre. Tá lá em Lucas 22, 43. Fala: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, que o encorajava. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Ou seja, Deus mandou um anjo para Jesus. E ao invés de Jesus ficar, um anjo, cara, Deus me ama, ele mandou um anjo para cuidar de mim. Ele ficou ainda mais angustiado. E o suor dele era como gotas de sangue. Porque o que Jesus queria era que Deus enviasse um anjo não para encorajar ele, mas para falar: Jesus, tudo bem, pode voltar para mim. Não precisa cumprir o chamado, porque Jesus era humano. Mas ao invés disso, Deus mandou um anjo para falar: Jesus, você consegue. Para encorajar ele, para fortalecer ele. E assim é Deus conosco. Às vezes a gente quer desistir. Às vezes a gente faz exatamente essa oração aqui: Jesus, Deus, se possível, afasta de mim. Se possível, eu não quero fazer isso, não. E às vezes a gente até, como eu fiz, abafa o que seja feita a tua vontade. A gente só fala: tô indo embora. Tchau. E Jesus chamou a minha atenção para isso. De que, Ana Clara, todas as vezes que você pensou que chegou a desistir, ou todas as vezes que você hoje pensa em desistir, a única coisa que você precisa fazer é vir até mim. É afastar o barco um pouco da praia. É olhar para mim, é sentar para aprender de mim. E fala que depois disso, no versículo 4, fala: tendo acabado de falar, Jesus disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Ou seja, primeiro a gente senta para escutar. Primeiro a gente aprende de Jesus. Só que ele nunca vai falar: continua na beira. Continua aí, só aprendendo. Depois de ensinar, ele fala: vai para águas mais profundas. Volta lá para aquele chamado que eu te entreguei e você deixou. Volta. A gente espera que Jesus diga assim: ok, não precisa mais fazer, não precisa voltar para lá. Muito pelo contrário. Ele faz: volta pelo caminho que você veio. Exatamente isso. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? E uma coisa que eu tenho aprendido, que é dura, é que a gente desiste porque o nosso foco tá na gente. Porque a gente prioriza mais a gente do que a glória de Deus. É tipo, tá muito difícil pra mim. Então, Deus, toma o teu chamado que eu tô indo embora. Ao invés de ter a atitude de Jesus, de Deus, tá difícil pra mim. Mas a tua glória, a tua presença é mais valiosa, então faz a tua vontade. Jesus não é insensível. Ele sabe que às vezes o peso é demais. Ele sabe que às vezes dá vontade de lavar nossas redes e ir embora. Ele entende isso, ele sentiu isso na pele, ele sentiu vontade de ir embora. Mas que a gente, a partir de hoje, sejamos como Jesus, que sabe que tá difícil,
que não quer fazer, mas fala, Deus, faz a tua vontade. E cara, não interessa se o seu barco tá sem nada. Não interessa se em você não tem força, se em você não tem ânimo, se em você não tem capacidade. No barco de Pedro também não tinha nenhum peixe, era para estar cheio de peixe, porque ele passou a noite inteira pescando. O que interessa é que Jesus entrou no barco. Quando Jesus entra no barco, ele ensina e faz milagre. Lá no versículo 6 fala: quando o fizeram, quando obedeceram Jesus, quando eles foram mais fundo e lançaram a rede, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Jesus tem mais pra gente. Jesus não vai deixar você abandonar o barco. Entenda que não é sobre o seu barco. Não é sobre você. É sobre como o barco muda de cor quando Jesus entra nele. Esse barco, sem Jesus, era só um barco que passou a noite todinha pescando e não foi útil. Essas redes eram só redes, não pegaram os peixes. Nós somos o barco, que às vezes a gente olha a multidão, olha e não tem nada nesse barco. O barco não serve para nada. Mas quando Jesus entrou, o barco virou uma igreja, praticamente, porque Jesus pregou nele. E as redes chegaram a quase se rasgar de tanto peixe que tinha. Jesus olha e vê, é um lugar para eu pregar. É um lugar para minha palavra ser manifestada. Para minha palavra ser transmitida para outras pessoas. A gente olha para nós e fala, Jesus, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou miserável. De certa forma, a gente descredibiliza Jesus. É tipo, o Senhor não é poderoso o suficiente para me usar. O Senhor não é poderoso o suficiente para curar os meus traumas. O Senhor não é poderoso o suficiente para acabar com essa situação, para mudar essa história. Enquanto Ele tá, só senta um pouco, deixa eu te ensinar o teu valor. Deixa eu te ensinar que comigo você pode todas as coisas. Deixa eu te ensinar que tudo é possível que crê. A gente tem que parar um pouco de olhar para nós, porque a nossa perspectiva de nós mesmos é bagunçada. A gente deixa que as pessoas e que as nossas ideias erradas definam quem nós somos. E a gente chega para Jesus com a perspectiva completamente ao contrária daquilo que nós somos. Então a gente tem que ter a atitude de Jesus. É desse jeito aqui que eu me vejo. Jesus, essa situação eu vejo desse jeito aqui, mas me ensina. Como que o Senhor me vê? Como que o Senhor vê essa situação? Que a gente tenha a humildade de aprender através da perspectiva de Jesus. Para a mulher samaritana, ela era simplesmente uma samaritana que já estava no seu 5º casamento e não tinha valor nenhum. Mas para Jesus, ela era uma ministra, que através da vida dela, ele ia se apresentar para o resto da cidade. Para Mateus e para a multidão, ele era só um publicano. Ele era um ladrão, mas para Jesus ele era um discípulo que ia pregar o evangelho. Para a multidão, a mulher do fluxo de sangue era só uma mulher impura de fluxo de sangue. Para Jesus ela era filha. Jesus sempre tem uma perspectiva extraordinária a respeito da gente, a respeito das nossas dores, dos nossos traumas. Então, senta um pouco e deixa Jesus te ensinar. Deixa ele mudar a tua perspectiva.